situações pessoais ou coletivas, onde as pessoas contestavam umas às outras e impunham as suas verdades. Não diferente de outras épocas, e qualquer semelhança com os dias atuais, infelizmente não é mera semelhança, nós nos deparamos com essas situações. Porém, o que se afirmava como verdade, tempos depois perdeu a sua veracidade. E o que se defendeu naquela época, hoje já não é mais alvo de defesa. Quem estava de um lado passou para o outro. E assim, como diz um compositor atual, caminha a nossa humanidade. Entre grandes guerras, entre pequenas dissensões, no dia a dia, o outro era visto como um adversário a ser combatido. E no lugar de irmão, na grande jornada da vida, ficava relegado. Foi depois que eu li esse texto, vivenciando os dias atuais, eu me lembrei de Jesus falando a Pedro: Pedro, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus repetiu essa pergunta várias vezes, por 3 vezes. E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então perguntou: me amas? Apacenta os meus cordeiros. Depois de uma breve pausa, Jesus repete a pergunta: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E a mesma resposta se faz: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E quando o mestre pela 3ª vez refaz o questionamento e ainda outra vez reafirma: sim, Senhor, tu sabes, tu conheces o quanto eu te amo. E repetindo enfático, o meigo Rabi lhe fala: apacenta as minhas ovelhas. Será que Jesus não perguntou para nós durante todo esse período se nós não o amávamos? E será que nós respondemos como Pedro? Porque se nós estávamos apacentando as ovelhas, então nós realmente testemunhamos esse amor pelo nosso Mestre Jesus. E esse processo, essa inquisição, essas questões que Jesus fez, na verdade uma só repetida, era necessário para que Pedro entendesse a responsabilidade que estava sendo depositada nele, nas suas mãos. E não era nenhum privilégio, mas um convite a percorrer o caminho que leva à cruz. Nesses dias, todo esse processo que nós sofremos, principalmente, ficou arraigado agora com a chegada do segundo turno, nós espíritas fomos colocados mais uma vez em prova. Passamos pela pandemia, foi uma grande prova para a humanidade, mas também para o movimento espírita, porque foi aí nesse momento que nós conseguimos verificar quem realmente está vivenciando a doutrina, quem realmente tem fé, porque ter fé é confiar, mesmo quando o barco está à deriva, mesmo quando está em tempestade. E aí a gente lembra daquela passagem de Jesus, quando ele apazigua a tempestade, que os apóstolos estavam desesperados. Na verdade, ainda não eram apóstolos, eram discípulos. Discípulos são os aprendizes. Então, eles ainda estavam aprendendo com o mestre. Apóstolo é quando realmente o mestre se vai e eles, então, como delegados, como responsáveis, então, vão testemunhar o Evangelho do Cristo. E nessa situação, quando Jesus fala para a gente apacentar as ovelhas dele, o que ele quer dizer é que a gente conduza as almas, é a condução das suas ovelhas. E quando ele pede: se me amas, apacenta as minhas ovelhas, significa caridade, uma ação, que a gente pratique uma ação.
Então é a caridade. E dentro de apacentar também está favorecer a compreensão dos nossos laços fraternos. Que a gente não se esqueça que somos todos irmãos. E isso, quando a gente se coloca no lugar de irmão, da parentela espiritual que todos nós temos, isso é benevolência. E quando ele fala também apacentar, ele quer nos pedir a humildade sincera no trato com os diferentes em seu momento evolutivo. E isso se chama perdão. E será que nesses momentos nós não tivemos que exercer essas 3 situações? Ou seja, condução dessas ovelhas que estão desesperadas. Porque assim como o celular tem aquelas teclas, os modos, né? Tem o modo avião, eu vi muita gente no modo desespero. Qual é o seu modo agora? Então o espírita não ficou desesperado. Independente de A ou B, quem é que vai governar esse país, nós sabemos que no leme dessa nau está Jesus, o governador do planeta Terra. E nós todos fomos chamados a testemunhar a nossa fé. Por todos os lugares que eu ia, sempre tinha uma pergunta. E aí, o que vai ser de nós? Quem será que vai ganhar? Será que vai ser aquele homem? E aí, é como disse Osmar, serve para os 2 lados. E eu, para não entrar em questão em polêmica, lembrando do que Jesus pediu para apacentar e não colocar lenha na fogueira, eu devolvia com uma outra pergunta. Você confia em Deus? E a pessoa, lógico que sim. Se não confiasse, na hora dizia, né, que confiava. Então você se lembra que existe uma passagem onde Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore que não seja com a permissão do Pai? Ah, lembro sim. Então por quê tanto temor? Por que o modo desespero se as folhas que cairão serão com a permissão do Pai? Quando nós fizemos a nossa reprogramação reencarnatória, nós pedimos determinadas famílias, ou determinadas famílias nos aceitaram, um conjunto de espíritos que precisavam se reconciliar, ou que nós precisávamos ajudar e reconciliar. Foi feita toda uma programação, e dentro dessa programação também está o país, e dentro do país está todas as circunstâncias de desenvolvimento desse país. Como diz a Maria, um kit, né? E vem a questão climática, vem as várias questões que envolvem o país. Ah, mas nosso país não é pátria do mundo, coração do evangelho, não é? Sim, né? E seria fácil ser a pátria, o coração do evangelho, pátria do mundo, e vice-versa. É uma situação complicada. Não é fácil, não está dizendo que é o paraíso. Porque seguir o Cristo é tomar a nossa cruz e caminhar. Não haverá facilidades para aqueles que caminham com Cristo. E a partir de então, quando Simão toma conhecimento das suas responsabilidades, do que esse amor exigia, então ele passa a ser um apóstolo, não é mais aquele aprendiz. E por esse motivo que Jesus, né, interrogou ele várias vezes, que ele precisava ter certeza desse amor, porque esse amor ia cobrar dele no momento de desespero de todos, que ele estivesse tranquilo, que ele, com amor, vencesse as dificuldades, porque com o amor ele conseguiria. E os aprendizes menos avisados, né, acham estranho que Jesus tenha perguntado por 3 vezes quanto a essa segurança do amor de Deus. E até Pedro ficou pensando, mas por que ele me pergunta tantas vezes, né? Mas é que, na verdade, Jesus precisava que ele afirmasse a certeza,
o seu amor, porque ele teria uma caminhada de divulgação do Evangelho. E haveria então de enfrentar problemas, dificuldades, lutas, perseguições, dissensões, para que pudesse ter sucesso. E seria então fundamental que ele tivesse certeza desse amor que Jesus lhe perguntava. Jesus apenas pedia a Simão: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E ama também o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, se nós pegarmos o Evangelho, a gente resume o Evangelho numa única palavra, que é amor. Porque a edificação do reino de Deus, do reino dos céus, ela é feita no coração dos homens e deve constituir a nossa primeira aspiração, a aspiração mais nobre da nossa alma, as esperanças centrais do nosso espírito. Então, muita gente dizia assim: ah, mas vocês espíritas não estão preocupados com as questões políticas? Sim, mas as questões políticas têm lugar e hora para ser resolvidas. Nós temos que tomar muito cuidado. E o pescador de Cafarnaum contribuiria, portanto, para a elevação dos protegidos de Jesus no mundo. E vocês sabem quem são os protegidos de Jesus no mundo? São os infelizes, são os pobres pelo espírito deserdados e são os moralmente decaídos. Ainda que tivesse bens materiais, mas que não alcançam os valores ainda para a vida imortal. Então, é essa a preocupação do Cristo, porque amá-lo é tomar a cruz e caminhar. E é necessário que em qualquer tarefa que nós nos propusermos a fazer, que realizemos não por obrigação ou interesse, mas simplesmente por amor ao próximo. Na verdade, quando nós, a maioria das vezes, chegamos nas casas espíritas, a gente chega como um mercador. A gente quer trocar. A gente quer trocar a nossa dor, o nosso sofrimento. A gente vem aqui negociar. Olha, eu vou te seguir, mas resolve a minha vida. Até que a gente entende que quem vai resolver a nossa vida é a nossa mudança de conduta. É a gente começar a olhar o outro como nós nos olhamos. Entender as dificuldades do outro, tentar ajudar se ele permitir. Porque há pessoas que não permitem. E servir não pelo constrangimento, mas pela vontade firme e espontânea. Nesse item, eu gosto de lembrar que Jesus nunca constrangeu ninguém a segui-lo. Ele fazia um convite. Jesus em nenhum momento impôs o Evangelho para ninguém. Seguia quem queria. Mas há muitas pessoas que tentam nos impor as suas ideias. De qualquer maneira, ele tenta fazer a nossa cabeça. Isso é uma violentação, é uma violência à nossa dignidade, como filhos do Pai, porque nem o Pai nos violentou. Ele nos criou simples, sem conhecimento, e cada um que procure o seu conhecimento na medida de que quer, na velocidade de que quer. Então, nós devemos, ter a vontade firme e espontânea e fugir cada vez mais dos nossos interesses particulares com ânimo forte e prontos para servir ao bem, tanto quanto possível nos seja. Há 2000 anos, momentos antes da prisão de Jesus, aconteceu que ele foi levado pelos guardas de Caifás, o sumo sacerdote de Jerusalém à época, e o mestre então tem que repreender Simão Pedro, que na tentativa de defendê-lo, puxa a bainha da sua espada e fere o servo, cortando-lhe a orelha direita. Né? Então, olha o Pedro como era complicado. Né? Ele achou, aquele amor era tão extremado, que ele tirou a sua espada, né? Embanhou a sua espada para defender o mestre. E não é dessa forma que Jesus quer que nós defendamos o seu evangelho,
o seu modo de viver, que ele veio aqui exemplificar. Ele quer que nós mostremos de maneira amorosa. Então, quantas vezes nós vimos nesses momentos as pessoas com o dedo em riste, né, com a espada apontando, que a gente tomasse partido, falasse o que a gente pensava, tentando nos desrespeitar, tentando violentar as nossas consciências. Então Jesus disse: embainha a tua espada, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? E tocando a orelha, então curou a orelha do soldado. Então a mesma coisa eu dizia para as pessoas, em outras palavras: nós vamos aceitar a folha que cair da árvore. Porque nós vamos deixar de beber o cálice que foi preparado pelo Pai para nós? Se nós temos um karma coletivo com A ou com B, nós temos que cumpri-lo. Quem somos nós para fugir das determinações? O que nos cabia fazer, fizemos pelo dever cívico. Mas o que não nos cabe, de maneira alguma, é violentar as consciências, é pregar dentro dos templos ideologias que não são dignas de um espírita. Então, nós temos sempre que lembrar dessas passagens que, mesmo tendo ocorrido há 2000 anos atrás, ainda se fazem tão necessárias serem revisitadas, porque parecem se repetir. E Emmanuel, então, alerta para os perigos da guerra, quando nós abrimos luta contra os nossos semelhantes, quando sustentamos a contenda com o próximo. E ele diz que ideais superiores, as aspirações sublimes longamente acariciadas por nosso espírito, são plantações de luz e de amor no terreno das nossas almas. Que elas sofrem toda essa situação aqui, ó, essas nossas aspirações, as nossas idealizações de nos melhorar, elas sofrem quando sofrem desabamento, desintegração, quando a gente desequilibrado, através de violência, né, a gente faz, então, com que o nosso espírito caia em vibrações de egoísmo absoluto, que haverão de nos relegar à retaguarda da nossa evolução. Então, esses momentos de ira, esses momentos que a gente tenta impor as nossas ideias, é aquele momento de derrocada moral. Aquele momento que o Chico falava, tirei nota 0. Porque é aquele momento que nós esquecemos tudo que a gente tem que vivenciar para tentar impor as nossas ideologias. Então, são momentos, às vezes nós levamos tanto tempo, a gente estuda, faz curso, vem na casa espírita, e quando chegam os momentos de prova, nós, infelizmente, caímos, desabamos, desintegramos, porque o desequilíbrio, a violência, faz com que a gente entre em vibrações deletérias. A minha preocupação não é com o resultado eleitoral, é com o pós-eleitoral, porque as pessoas levaram os seus sentimentos ao ápice. As pessoas não sabem, mas se forem estudar, e pode procurar onde quiser, que todos os nossos pensamentos desequilibram o nosso organismo se não forem pensamentos de luz, pensamentos equilibrados. Então nós entramos, é como se fosse um trauma, a gente traumatiza a nossa consciência, o nosso psique. Então nós entramos numa situação de histeria e dificilmente a gente consegue retornar. E se vocês quiserem entender, eu vou fazer uma analogia. Um equipamento eletrônico, ele tem um botão de volume. Então a gente pega o volume e leva a última potência. Imagine que quebra e você não consegue retornar. É por isso que não adianta você argumentar com quem tem ideias diferentes de você, se ele já atingiu esse ápice, esse trauma, essa histeria. E toda essa situação desequilibrante vai desaguar no organismo. As doenças iniciam na alma. E se iniciam na alma como?
através de pensamentos deletérios, pensamentos nefastos de ódio, de ira. E aí tem que desaguar em algum lugar. Algum órgão vai receber aquele choque e vai ter consequências. Então vocês imaginem tantas pessoas que chegaram nesse nível de histeria, que não vão conseguir retornar e que vão sofrer as consequências. E aí nós vamos precisar lembrar de Jesus nos perguntando: vocês me amam? Então, cuida das minhas ovelhas, porque elas vão adoecer. Quantas vezes, então, a gente também não se coloca na situação do soldado que aponta o dedo em riste ao outro. E aí a gente alimenta a guerra com os nossos semelhantes, com aqueles que pensam ou agem diferente de nós. Perdemos-nos esquecendo o bom combate que cabe manter em nós. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 21, que foi psicografado por Chico Xavier, a gente vai encontrar também palavras de Jesus a Pedro. Pedro, ninguém se edifica sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria e obediência à vontade de Deus no momento oportuno. Então, que nós saibamos reconhecer, renunciar e com alegria e obediência à vontade de Deus, sabendo aceitar a folha que for designada para nos governar, né? Que compreenda a sublimidade dos desígnios do Pai, porque a edificação do reino dos céus no coração dos homens deve constituir preocupação primeira, aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do Espírito. É aquela frase que nós já ouvimos muitas e muitas vezes: cuida primeiro do reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Porque basta um pensamento de amor nosso para que nós sejamos elevados ao céu. Mas também na jornada do mundo, basta às vezes uma palavra fútil, uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria improvidência. Então eu vou repetir. Basta apenas uma palavra fútil, uma palavra maldada ao outro, para que a gente se estacione nas trevas, no desespero, na nossa própria imprevidência. Então, nós não podemos acusar ninguém, porque a gente às vezes se esquece o que é que nós viemos fazer aqui. Às vezes, até nós espíritas precisamos ser relembrados inúmeras vezes de 5 situações das quais nós vamos passar quando a morte nos acolher. Porque essa é a certeza da vida, que um dia todos nós iremos morrer. Ou alguém aqui tem dúvida, se acha imortal. Então, nós vamos constatar, chegando em algum local, né, de acordo com o nosso merecimento, que a vida continua. E aí nós vamos ter certeza da nossa doutrina. Se a gente já tinha 99%, vamos ter 100%. A segunda constatação, que nós não éramos tão bons quanto nós imaginávamos, né? Porque nós temos uma conta maravilhosa, somos pessoas incríveis. Aliás, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, sou quase um espírito de luz. Deve ter alguma coisa errada lá. É assim que nós nos vemos, né? E aí nós vamos ter a triste constatação que não éramos tão bons quanto imaginávamos. A terceira constatação é que não haverá nenhum juiz para nos julgar. Estaremos nós lá com a nossa própria consciência a nos apontar. Apontar o quê? A quarta constatação, a nossa bagagem. 2 bagagens. Uma de mão, bem pequena,
com todo o bem que nós fizemos. Por isso é pequeno. Mas uma bem grande, pesada, com duas repartições. Uma com o bem que deixamos de fazer, e se torna um mal. E a outra repartição com o mal que fizemos intencionalmente, querendo fazer. Eu vou me vingar. Ah, não vai ficar assim. Eu tenho resposta para tudo, não é? Nessa repartição tá. Eu vou lá e vou fazer justiça. Eu vou lá e vou jogar na cara da pessoa tudo que ela é. Quem ela pensa que ela é? Ela pensa que ela é melhor que eu? Será que existe alguém melhor que você? Pode ter certeza que sim. Ah, mas ele mente. Eu não minto, por isso que eu sou melhor. Tem certeza que você nunca mentiu? Nunca foi falso? Então, são questionamentos que nós precisamos fazer. E naquela repartição do bem que não fizemos, vão ter itens assim. Você pode vir colaborar com a cesta básica aqui, você não pode contribuir, mas você pode vir ajudar a separar os itens? Ah, eu não posso. Ah, porque, na verdade, a pessoa pode, ela não quer. Ah, você pode colaborar com o passe? Ah, eu não sei. Ah, você pode vir ajudar no centro? Também não. Ah, está precisando de voluntário? Não. Ah, isso eu não consigo fazer. Então vão estar lá todos aqueles convites dentro dessa mala que se transformaram em perdas de oportunidade de você fazer o bem e deixar a sua mala do bem maior. Porque é ela que vai lhe defender perante o tribunal da sua consciência. E a última constatação é que nós vamos precisar reencarnar. A gente vai verificar que diante da análise, da nossa bagagem, nós vamos ter que retornar. E vamos ter que, então, contar com a misericórdia do Pai. Uma família que nos aceite. Um pai, uma mãe, um lar ou um abrigo. Pessoas que aceitem também desatar aqueles nós que nós criamos, com as nossas intemperanças, com a nossa vontade e imposição, porque dessa forma nós vamos criando muitos nós. Muitos nós. E agora a gente tem a oportunidade de bloquear as pessoas, né? Ah, fulano me ofendeu, eu bloqueio. Ah, fulano, cortei da minha vida. E Emmanuel sempre alertando, não cortes onde possa desatar. Então, não corte relação se você pode se reconciliar. Às vezes precisa de tempo. Mas não se esqueça que nós podemos precisar das outras pessoas. E aí, então, só uma reencarnação para que a gente possa novamente começar. Porque a gente acaba se esquecendo aqui o porquê da nossa existência. E Leon Denis tem um livro maravilhoso chamado Porquê da Vida. E eu li, muito bonito, se aprofunda. Mas eu posso resumir para vocês em 3 palavrinhas. Qual é o porquê da vida? Mas não deixem de ler o livro. O porquê da vida é a nossa evolução moral. Lógico que caminha junto com a intelectual. Mas se nós evoluirmos moralmente, nós também iremos atrás do intelecto. E muita gente vem aqui e vai só atrás dos títulos, dos doutorados, dos mestrados, e se esquece que o objetivo, o porquê da vida, é nossa evolução moral. Retornando, ninguém vai perguntar, na sua mala de bem, do bem, tem títulos? O que você fazia? Você era doutor? Não, isso não tem nenhuma importância. E de uma hora para outra, essas pessoas que nós cortamos, que nós bloqueamos da nossa vida, que nós brigamos, que saímos dos grupos porque não pensavam como nós, porque não postaram também, não ajudaram o nosso candidato, todas essas questões elas vão passar. E de uma hora para outra, nós poderemos trocar de posição.
trocar de posição na vida, e aquele que a gente achou que não ia precisar, que a gente cortou da nossa vida, são desses que nós precisaremos nas maiores dores, nos maiores problemas dos quais precisaremos enfrentar, nas cruciantes provações. Então não cortes onde possa desatar. Se você cortou, vai lá correndo tentar colar. Tenta colar, porque nós precisamos amar. Todos nós precisamos amar. Se a gente ainda não conseguir, teremos que voltar. Adivinha quem serão seus filhos? Pega a lista de todos que você bloqueou, todos que você cortou, todos que você não quer mais se relacionar. Não é? Outro dia falaram para mim, vamos animar, né? Eu tenho uma tia muito legal. E todo mundo some dela. E ainda bem que ela não assiste, né? Porque ela já foi exemplo. E aí falaram assim, você vai ser filha da sua tia. Sabe aquela tia sua? Eu disse, com certeza, mas ela vai ter que ter muitos filhos. Muitos. Porque eu ainda tenho as minhas reservas, mas eu não a bloqueio. Eu sinto saudade, eu pergunto dela. Recebo desaforos quando eu pergunto, né? Mas eu me preocupo com ela. E eu acho que tem muita gente antes de mim para ser filho dela. Então ela vai ter que ter uns 30. Porque nenhum sobrinho quer saber mais. Então eu não tenho essa preocupação. Mas que a gente tem, assim. Porque alguém vai ter que ter misericórdia e ser pai, ser mãe e ser filho. Porque esse é o amor, essa é a fraternidade que Cristo pediu. E nós, então, estamos aqui para criar laços onde há nós. Os bens materiais, meus queridos, são todos transitórios. Sinto dizer, ninguém vai levar. Aquela história de que caixão não tem gaveta é verdadeira. Então, os bens sendo transitórios, eles não têm parada certa. Quando a sua estadia começa a fazer mal ao zelador, são retirados por forças invisíveis e colocados em outras mãos, com outro destino. E nós fomos testemunhas de muitas situações como essas, de pessoas que cultivavam os bens, as posses, os títulos, e isso, de repente, foi tirado. O poder, o cargo, o dinheiro, porque eles não têm parada certa, como diz o nosso querido Emmanuel. Na verdade, aqui não foi Emmanuel, não, foi Francisco de Assis que disse isso ao funcionário, ao servo do seu pai. O servo estava muito bravo, querendo se vingar do Pedro Bernardone. Pedro Bernardone era um homem muito severo com os seus funcionários. Então, Francisco foi ter com Gustavo e teve um colóquio com ele. Nesse colóquio, nessa conversa, ele disse para que o Gustavo não se preocupasse, tudo era transitório. Tudo podia ser retirado de uma maneira inesperada, por forças invisíveis e colocadas em outras mãos, com outro destino. E disse que o nosso empenho verdadeiro deveria ser a conquista dos tesouros eternos, que andam conosco aonde nós estivermos. Então, nós podemos perceber, sob a égide de Jesus, conduzido pelas suas mãos compassivas, mãos de compaixão, que ainda que demandem milênios, sempre nós dispomos de possibilidades de colaborar com Ele, apacentando suas ovelhas. E de que forma? Doando muito amor no trabalho do bem, em favor daqueles que nos rodeiam. Isso é caridade. Mantendo-nos firmes nos compromissos com que a vida nos honra. Isso é disciplina, é lembrança do amor.
amando uns aos outros como o Pai sempre nos disse, nos colocando no lugar do outro, cumprindo o papel da humanidade e da caridade constante em nossas relações. Filhos, se vocês me amam, apacentam os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E essa é a biografia de onde eu tirei a base da minha palestra. E gratidão a todos vocês. Que a gente, durante a semana, agora nós vamos voltar para as nossas casas, ainda terá repercussões, em muito tempo. E não é porque A ou B ganhou que as coisas vão se apaziguar. Os ânimos ainda levarão muito tempo para serem, apaziguados, para serem acalmados. Alguns não serão. Alguns terão repercussões. Alguns que desamarraram, que cortaram laços, ficarão pelo resto da sua existência com esses laços cortados. Mas nós que conhecemos o Evangelho, façamos um esforço muito grande para que nós possamos sermos realmente dignos de dizer: Cristo, eu te amo, porque eu apacento todos os nossos irmãos que estão em desespero. Que nós possamos olhar para o outro entendendo que ele ainda é o que ele consegue ser. Que nós tenhamos conhecimento e consciência da responsabilidade de dizer que somos espíritas. Porque se nós somos espíritas, nós temos que provar, se nós somos espíritas não, se somos cristãos, nós temos que provar o tempo todo que nós tentamos, nos esforçamos sermos melhores a cada dia. Que nós nos esforçamos a viver o Evangelho. Muita gente fala, mas eu ainda não sou Jesus. Está na hora de ser. Está na hora de imitar. Foi isso que Francisco de Assis fazia. Imitar os passos do Cristo. Foi isso que Francisco Cândido Xavier fazia. E ele dizia, principalmente para os burocratas do Espiritismo, aquelas pessoas muito preocupadas com questões de menor importância, ele dizia que Espiritismo tem que ter Kardec, sim, mas tem que ter Jesus. Muita gente vem aqui na frente e fica Kardec, 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 cadê Jesus? Espiritismo sem Jesus é conversa fiada, dizia Chico. Então, em primeiro lugar, Jesus, e sempre na nossa vida. Sempre quando nós formos dar um passo em falso, lembremos dele. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu faço alguma coisa errada, eu já sei no segundo seguinte que eu fiz. E aí vem o arrependimento. Mas aí o arrependimento não resolve nada se não tiver a restituição. E aí tem uma historinha para finalizar, de uma mãe que estava arrumando seus filhos para ir numa festa. Então ela trocou todos os seus filhos, mas sempre tem aquela ovelhinha rebelde no meio. E ele corria para lá e corria para cá e se sujou todo, e não o suficiente derrubou uma jarra, na nossa época era de que suco, de uva, que era o mais difícil ainda. Derrubou na roupa o que suco de uva. Aí ele começou a chorar e olhava para a mãe desesperada. E agora? E agora? Ela falou, calma, calma. E agora você vai lá, tira a sua roupinha, lava, nós vamos na festa. Era na casa do vizinho. Assim que você conseguir se recompor, você vai para a festa. É simples assim. Assim o nosso Pai faz conosco. Se a gente quer ser aquela ovelhinha rebelde, não quer seguir, derramou a jarra de suco, não tem problema. Ele não vai deixar as outras ovelhinhas de irem na festa porque você causou. Você vai, talvez vá atrasada.
né? Talvez só pegue o final da festa. Porque houve o perdão, ela perdoou, mas tem que ter a restituição. Lavar a roupinha e ir para a festa, secar, não sei de que jeito, e ir para a festa. Assim somos nós. Nós fazemos o que é errado, ele perdoa, mas vai lá lavar a sua roupinha do suco. É assim. Um exemplo banal, mas que com certeza nós vamos guardar e lembrar. Que toda vez que nós erramos, somos perdoados. Então também devemos perdoar, mas precisamos restituir. E aqueles que ficaram sem tomar o suco porque nós derrubamos, não é? Vamos ter que ir lá, lavar a roupinha, fazer uma nova jarra de suco, servir e depois ir para a festa. É assim que funciona. É bem simples assim. Fizemos errado, voltamos para restituir. E que Deus nos dê a paz para que a gente possa dividir a todos os que estiverem no modo desespero. E que a gente não tenha essa terra. A gente pode ter até modo avião. Hoje eu não quero falar com ninguém. Eu estou em balanço, olhando para mim mesmo, os meus defeitos. Mas modo desespero não cabe a nenhum ser que diz que ama o Pai. Muito obrigada. Que Deus abençoe o nosso retorno.